Nessa videoaula você vai aprender multisites. Então, primeiramente nós vamos ver o que é multisites. Multisites nada mais é do que uma rede de sites WordPress. Com ele, é possível que um único administrador, com o seu usuário e sua senha e a sua interface central, administrem muitos sites WordPress. Então, isso facilita na hora de instalar plugins, temas, sendo que tudo vai ser compartilhado na rede. Com multisites é possível adicionar um site à sua rede de forma muito rápida e muito prática, com um único usuário e uma senha. Os usuários também da sua rede podem criar os seus próprios sites e assim a sua rede vai sendo ampliada meio que sem o seu consentimento, vamos dizer assim, né? Você dá o poder para o usuário e ele vai e expande a sua rede. Muito legal. As vantagens do multisites são várias. Entre elas, eu destaco que o administrador da rede ele pode estar administrando diversos sites a partir de uma interface central. Existem plugins para o WordPress muito famosos, eu vou até citar mais para frente, que também têm essa funcionalidade. E, inclusive, esses plugins avançados permitem que você administre sites diferentes, com domínios diferentes. O multisites não. O multisites, dentro de um único domínio, você tem diversos subsites. Então, a interpretação correta é essa. Seria um site principal com diversos subsites, administrados por uma única pessoa. A cada site que você cria, você pode criar um administrador para esse site. E esse administrador pode administrar aquele site com as permissões normais de um administrador, sem afetar o restante dos sites da rede. A instalação de temas e plugins é bem mais simples através do multisites, porque tudo que você tem que fazer é ir no seu site principal, disponibilizar um tema lá para a rede e todo mundo vai poder ver aí de forma sem restrição nenhuma. Pode ver, não precisa instalar e é só ativar. Muito legal. Ele facilita também a atualização. Uma das grandes dificuldades que a gente tem ao administrar sites WordPress é que está sempre saindo uma atualização de plugin, de tema, alguma coisa nova sempre está surgindo. Imagine você com 10 sites WordPress, daí você tem que ir lá e fazer a atualização para todos os 10 sites. Então, quando você tem o multisites e organiza a sua rede de sites através dele, tudo que você tem a fazer é atualizar um único site, o site principal, e todos os outros serão beneficiados. Mas, como nem tudo é perfeito, existem também desvantagens. Entre elas, as mais tocantes são que todos os sites dividem os mesmos recursos. Então, como eu falei anteriormente, o multisites ele não permite a administração central de sites diferentes. São subsites. Então, por exemplo, o site 1.seusite.com.br vai estar dentro do seu servidor web, do mesmo servidor web que todo o restante da rede. Então, nesse sentido, é muito perigoso, né? Porque tudo que acontece com uns acontece com os outros. Se o site principal sai do ar, todos os outros saem. Um outro problema muito comum para usuários iniciantes é administrar diversos sites. Por quê? Geralmente, quando o usuário está iniciando, ele faz opção aí por uma hospedagem mais barata. E essa hospedagem barata tem limites. E o multisites, com o multisites, ele estoura esses limites facilmente. Crescimento de usuário, largura de banda, etc. Então, numa hospedagem barata, geralmente o usuário tem problemas para administrar o crescimento dessa rede de sites. Sempre aparece algum imprevisto. Esse problema de hacking também é muito sério. Se o site principal for hackeado, todos os sites da rede vão estar expostos. Isso significa que quando o hacker conseguir acesso ao site principal, ele vai poder destruir toda a rede. E muitos plugins, especialmente plugins em suas versões gratuitas, simplesmente não funcionam no multisites. No caso do multisites, o plugin precisa ter uma adaptação, precisa ter um código extra, e os desenvolvedores de plugins sabem que quem utiliza multisites são usuários avançados e estão mais dispostos ou têm uma tendência maior a pagar por funcionalidades extras. Bem, quem que deve utilizar então o multisites? Nem todo mundo, na verdade, praticamente ninguém deve utilizar o multisites, né? 10% dos usuários, 5% talvez dos usuários devem pensar nessa hipótese. Por quê? Primeiramente, porque o multisites ele é uma funcionalidade extra pesada. Ele, como eu disse anteriormente, ele acrescenta custo na sua hospedagem. E depois, os benefícios que ele traz são muito, vamos dizer assim, depende do ponto de vista, né? Às vezes é melhor você ter 3 sites diferentes separados, em 3 hospedagens baratas, do que um monte de subsite dentro de uma única rede. Então, quem que tira vantagem disso de verdade? Revistas digitais, que têm seções diferentes. Então, essa revista tem o mesmo branding, utiliza o mesmo tema em todos os sites, a mesma aparência, a mesma imagem, a mesma mensagem em termos de marketing.
só que tem equipes diferentes. Então, por exemplo, tem uma revista de carros, tem a seção de, vamos dizer, motos, depois de veículos esportivos, veículos populares. Então, o conceito é o mesmo, a forma é a mesma, só que a revista possui equipes diferentes, trabalhando em conteúdos diferentes. Então é legal, ao invés de criar tudo dentro de um site só, aquele monte de gente ali dentro, você dividir em subsites, no caso da revista digital. Empresas, geralmente grandes empresas que têm filiais ou unidades espalhadas pelo Brasil ou pelo mundo também podem se beneficiar, porque no caso o subsite ele pode ser uma versão do mesmo site da empresa em outro idioma, por exemplo, ou a representação de uma filial em outro lugar. Então as empresas elas tendem a ganhar com isso. Governos e organizações também. O governo e uma organização, uma ONG, geralmente tem departamentos internos. E esses departamentos têm seu próprio conteúdo. Mas, de novo, eles compartilham a mesma imagem, o mesmo logo. Então, todo o design do site é igual. Então, neste caso, especialmente, é muito legal o Multisites. Usuários que desejam criar uma rede de blogs próprio também têm se beneficiado muito do Multisites, mesmo utilizando temas diferentes. Então, às vezes a pessoa pretende criar, vamos dizer aí, 10, 15 blogs, cada um com um tipo de conteúdo, está instalando um AdSense, etc. Então, nossa, nesse caso é perfeito aí o Multisites. E, finalmente, escolas e universidades que gostam de estar liberando, ou gostam ou precisam, por algum motivo, liberar a criação de blogs para professores e estudantes compartilhar informação, conteúdo, ideias dentro da universidade, no servidor da universidade. Então, é muito importante ver isso, que o Multisites ele utiliza um domínio próprio, um único domínio, não vários domínios, né? Seguindo aí, existem alguns requisitos para você poder estar utilizando o Multisites. Primeiramente, você precisa de uma hospedagem dedicada. Não é recomendado você utilizar uma hospedagem básica, aquela de 20, 30 reais por mês, simplesmente porque o seu site, ou melhor, a sua rede de sites, né, vai ficar bem pesado com o tempo. Aí depois para migrar é difícil. Aí vem dor de cabeça, precisa contratar terceiro muitas vezes, ou tirar do ar por muitos dias. Então é melhor pensar antes e já focar uma hospedagem dedicada. Você precisa ter conhecimentos básicos de WordPress, precisa saber instalar o WordPress, configurar o WordPress, instalar plugins e também precisa conhecer bem o acesso FTP. Nós vamos estar vendo tudo isso nas próximas videoaulas. Finalmente, eu quero chamar a atenção que existem dois tipos de multisites. O primeiro deles é via domínio. Então você tem aí site1.seudomínio.com.br e site2.seudomínio.com.br. Então, os dois são a mesma coisa, tanto por domínio como por diretório. Só que no caso do domínio, você tem esse formato aqui, site1, ponto o nome do seu site. E no caso do diretório, você tem sempre o nome do seu site, barra o subsite. Então, cabe a você ver aí o que é mais interessante em termos visuais, o que facilite a vida dos seus usuários. Eu acho que se você estiver criando um site com uma aparência muito próxima uma da outra, ou seja, com o mesmo tema, por exemplo, você tem um site principal e quer fazer um blog, mas quer instalar esse blog à parte, então é legal você estar utilizando o diretório. Então você tem lá o site, o home, etc. Mas quando cai no blog, ele cai no subsite. O usuário não vai nem perceber, né? Só vai mudar o URL. Agora, quando você tem dois sites com conteúdos muito destoando do outro, e até a aparência destoando também, é legal estar configurando aí o subdomínio. A configuração do subdomínio é mais complexa um pouquinho. Ela precisa do wildcard que a gente vai estar vendo nas próximas videoaulas. Agora, o subdiretório é bem prático, bem simples. Você vai ver também, é até mais recomendado para iniciantes. Então, basicamente é isso.